Que Deus abençoe a todos os preciosos e amados irmãos em todos os lugares, dando a cada um, mais uma vez, um bom e abençoado dia. Tudo seja conforme a vontade de Deus. Permanecer em Cristo. É quase a mesma palavra dizer perseverar na fé, perseverar em Cristo. Ainda João capítulo 15, verso 4, a seguir. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Esta permanência em Cristo é uma constância no seu relacionamento com Ele. Então Jesus põe ênfase nesta condição. Quer dizer, é uma ação que todos devem praticar. Permanecer em Cristo. Isso é o mesmo que dizer permanecer nos seus ensinamentos, com as suas promessas, permanecer com a verdade que é Ele, perseverar no caminho que é Ele, para ter-se a vida que é Ele. É algo que nós devemos ter cuidado para não resvalarmos os nossos pés, não cedermos à tentação, porquanto o diabo, ele rugindo como um leão ao nosso redor, ele brame como leão, mas ele não é um leão, mas ele brame como um leão para amedrontar, buscando a quem possa tragar. Então, há uma necessidade de se permanecer em Cristo e não ficar muito volúvel, ou volúvel, se movendo para lá e para cá. Isso quer dizer falta de firmeza, de confiança, de perseverança. Então, Jesus põe ênfase nesta permanência, essa constância no seu relacionamento, ou englobando todos nós, do nosso relacionamento com Cristo. Quando ele estava se dirigindo aos seus discípulos, ele estava dizendo isso, que eles deveriam permanecer, e agora está dizendo a nós. Então, esse verbo permanecer, ele é repetido muitas vezes. Nós vamos encontrar isso no verso 4, 10, Jesus repetindo isso. Então ele traz uma ilustração exatamente de como nós devemos nos conduzir na nossa vida cotidiana, no dia a dia da nossa vida, até o final desta vida. Mas o importante é que essa permanência em Cristo, ela não deve produzir em nós um ar de tristeza. Não é uma coisa forçada, como se fosse uma coisa desprazerosa, mas é uma coisa prazerosa para aquele que recebe o Espírito em si. Porque quando ele permanece em Cristo, esses nutrientes, essa alimentação da palavra que é vida, ficam fluindo em nossa vida. Assim como você se alimenta naturalmente de um alimento bom, e aquele alimento contém aquilo que o seu corpo precisa para nutrir as células do corpo. E aquele sangue então é nutrido e ele irriga todos os órgãos. E o Espírito Santo irriga todo o nosso ser espiritual. Não é isso uma coisa fácil de compreender e maravilhosa?
Então, quando esses nutrientes fluem livremente no seu corpo, você ingere esses nutrientes na alimentação, então o que acontece? A sua vida se torna mais saudável. Você tem energias, você tem disposição e você tem prazer na vida. Então você não tem necessidade no espiritual, quando esse espírito está irrigando todo o seu corpo, de você ficar batendo cabeça para lá e para cá. Você se firma na rocha que é Cristo, permanece na rocha que é Cristo, e você está vivendo uma vida de prazer, embora tendo nesta vida espinhos, cardos, dificuldades, momentos de tristeza, perda de um ente querido, perda do emprego, dificuldade financeira. Mas você tem uma âncora. Então você sabe em quem você tem crido. E esse em quem você tem crido, ele não te abandona, ele permanece com você quando você permanecer com ele. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque se eu não permanecer em Cristo, como poderei eu produzir fruto do Espírito? Eu posso produzir frutos, mas não do Espírito, da carne. E quando eu estou produzindo frutos da carne, eu estou fora de Cristo. Eu estando em Cristo, eu terei que produzir fruto do Espírito. Então, quando nós estamos em Cristo ligados a esta oliveira, os frutos, os ramos então começam a produzir frutos livremente. Porque sem ele nós não podemos produzir frutos perfeitos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, aí você tem a resposta de Jesus. Sem mim, aí diz Jesus, nada podeis fazer. Sem mim, vocês não poderão produzir os frutos da vida. Sem mim, vocês não poderão produzir a vontade do Pai. Porque eu permaneço nele. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então essa permanência em Cristo, ela é diária, ela é constante, ela é hoje, é amanhã, uma semana, um mês, um ano, é a vida ligada, porque o dia que se desliga aquele galho do tronco, ele vai perecer. Porque os ramos sozinhos não podem. Se alguém não permanecer em mim, aí ele vai perecer. Se nós não permanecermos em Cristo, nós vamos perecer. O pecado vai nos engolir, a maldade vai nos engolir, a religião vai nos engolir, nós pensando que somos cristãos e de repente não estamos sendo nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Qual que é o destino do ímpio? Por não permanecer em Cristo, o destino já está determinado. Não é que vai chegar para determinar, já está determinado. Está o exemplo dado por Cristo. Mas como o nosso assunto é permanecer em Cristo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Não é maravilhoso isso? Porque Jesus glorificou o Pai e quer que nós também glorifiquemos o Pai. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Olha, é coisa boa e apertada, né? Ser discípulo de Jesus
Vocês acham que é uma coisinha assim como chupar picolé, um pirulito? Ser discípulo de Jesus é renunciar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me. Por quê? Eu tenho os meus anseios, os meus desejos, os anelos, ambições e assim sucessivamente. Mas é colocar tudo isto que eu tenho na presença de Cristo e Ele fazer a vontade dEle. Isto é, nós estamos permanecendo nele, porque se permanecermos nele, a palavra dele permanece em nós. Então nós vamos pedir segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade da carne. Então nisto nós nos tornamos discípulos de Jesus. Quando nós estamos produzindo o fruto do Espírito Santo. E como o Pai me enviou, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E se guardardes os meus mandamentos, eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Como eu vou provar que amo a Cristo? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Oh, que coisa! Não é algo tremendo e maravilhoso? Permanecei. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então essa é a prova de que eu amo a Cristo, quando eu permaneço nos seus mandamentos. Então, como ele guardou os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço, então nós também devemos guardar os seus mandamentos para assim permanecermos no seu amor. Então estaremos sendo realmente discípulos de Cristo. Que coisa! E completando com o verso 11, de hoje vai ser até o verso 11. Nós vamos encontrar Jesus dizendo assim, verso 11 do capítulo 15. Ele diz, eu perdi o verso 11. Assim vos tornareis meus discípulos. Estas obras não são a base da nossa aceitação por parte de Deus, mas são o resultado da união salvífica com Cristo recebida através da graça e não do mérito. Ele diz, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então vocês muitas vezes as pessoas, é custoso, é difícil permanecer em Cristo, é isso, aquilo, arruma tantas desculpas. Porque muitos pensam que a obediência a Cristo é algo que ele não suporta, que é extremamente pesado, porque exige submissão sacrificial e serviço. Mas é diferente. Jesus ensina o oposto. O que está associada realmente à obediência? A alegria. O que está associada à obediência a Cristo? O gozo. Então, se nós permanecemos nele, ele disse, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá.
Então a obediência a Cristo, ela não é pesada, ela é prazerosa e ela traz prazer a quem assim o faz, traz alegria a quem assim o faz, traz felicidade assim a quem o faz, traz regozijo mesmo estando nas dificuldades, porque agora você está lutando para fazer a vontade do Pai. Você foi transformado, mudado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É estar nos seus mandamentos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.